Graça e paz. Vamos no nosso boletim com o título Amor Eterno e Graça que Atrai. Podemos ler então Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Aí extraímos desse texto o amor eterno e mudei a palavra benignidade, que essa palavra benignidade pode ser traduzida por bondade ou graça. Então, a graça que nos atrai. Na verdade, esse texto aqui surgiu de uma conversa com um amigo, e ele expressou assim: Deus me ama e isto me basta. E eu disse: é verdade que Deus nos ama incondicionalmente. Eu disse: você está firmado aí no fundamento maravilhoso, que o amor incondicional de Deus por nós. Ele nos amou sem nenhum merecimento. Isso é a convicção base que nós precisamos ter. Porém, esse mais, dependendo onde for colocado, ele é complicado. Eu vejo uma religião do mais. Cristo é suficiente, mas nesse caso aqui, tem sim essa conjunção. Porém, precisamos saber para onde esse amor nos levará. Assim nasceu esse pequeno artigo. Porque eu estava vendo um grupo falando do amor de Deus, e eles estavam expressando, se abraçando, e Deus nos ama, e o líder exaltava de forma muito grande o amor de Deus. Isso numa praia. E eu fiquei vendo, no final, era um grupo aí de bruxos, e aquilo me chamou a atenção. E nós vamos entender esse mais aqui. De longe, não só nos deixou ver o Senhor, como também muito longe nos encontrávamos dele. O pecado nos distanciou da casa paterna, de tal forma que achar o caminho de volta para nós é uma tarefa impossível de se realizar. Ou é impossível. Ninguém, não está no homem o poder de reconquistar os céus. Então você pode jogar a toalha no chão, se você está tentando, por suas forças, encontrar um lugar no reino de Deus. É impossível alguém encontrar o lugar de volta, achar o lugar de volta para Deus. No ponto de vista humano, da terra para o céu, não há. É neste ponto que o amor entra em ação. Aquele amor que vai até as últimas consequências. Amor que não mede altura, largura ou profundidade. Amor que desconhece qualquer obstáculo. Deus não tem, nada pode impedir a manifestação do amor de Deus. É impossível alguém impedir que Deus ame, então ele atravessa qualquer obstáculo. Não há nenhuma força neste universo que vença o poder do amor. Não há. O amor que o apóstolo Paulo chama de caminho sobremodo excelente. Isso está lá em 1 Coríntios. Se você quiser ler primeiro em casa, 1 Coríntios capítulo 13, você vai encontrar a descrição do amor. O amor que tudo suporta. Mas antes de entrar no capítulo 13, você vai encontrar Paulo dizendo, porque há muita gente que tem interesse em dons. Paulo estava escrevendo, e ali para os corintianos, os coríntios, o povo, os crentes de Corinto,
E ele estava vendo que há muita gente interessada nos dons, dom de língua, dom de cura, dom disso, dom daquilo. Então, e ele chama atenção. Há um caminho sobremodo excelente, algo maior do que estes dons. É o amor. Que vai além de qualquer medida, transbordante, isto é, o que vai além de qualquer medida, sobremodo excelente, transbordante e incompreensível. Não dá para definir amor, porque Deus é amor. Nós só podemos conhecer Deus na experiência de fé, no campo subjetivo. Mas se você definir o amor, você está definindo Deus. Agora, Deus se expressa e se expressou amorosamente naquela cruz. Se você perguntar como foi que Deus nos amou, Ele nos amou ali naquela cruz. Então, enviar Deus, o seu Filho, foi a revelação deste amor. Porque se Deus dissesse assim, como está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira, e não desse o seu Filho, esse amor ficaria somente na teoria. Então, o amor requer uma ação externa. Não pode ficar só na teoria. E aí, nós temos João 3,16. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Está aí o amor em ação. O motivo pelo qual ele deu seu Filho unigênito revela que Deus é amor em sua essência. Na sua manifestação, ele é luz. Deus é luz na sua manifestação. E na sua essência, no seu caráter, Deus é amor. Que o amor é um atributo imutável do seu caráter. Para Deus, não amar é uma impossibilidade. É uma coisa que não dá. Para Deus não amar, é impossível. Porque já está revelado, Deus é amor. Não tem como ele contra o seu próprio caráter, sua própria essência. Portanto, a vinda de Cristo é a revelação concreta e histórica do amor de Deus, porque o amor procura o bem de outros a custo do sacrifício próprio, o amor sacrificial. Na Bíblia vocês vão encontrar vários tipos de amor. Tem o amor filéu, aquele amor de amizade, tem o storge, de coisas, e tem o amor ágape, que é o amor sacrificial. Esse é o verdadeiro amor. Então, é o amor que se dá, não espera não tem nenhuma posição no sentido de esperar uma reciprocidade. É um amor que se dá de forma sacrificial. Esse é o amor ágape. É o amor de Deus a custo do sacrifício próprio. Ele se deu por nós. É um amor sacrificial. Não é amor filéu. Não é o estorge nem o eros. Então, é o amor ágape. Amor sem o qual a dádiva de si em seu Filho nunca poderia ter acontecido. A missão histórica de Jesus, a missão dele há 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui na Terra, é a prova do amor do Pai, como também da divindade do Filho. Ela indica que Deus não somente amou, mas que Deus é amor. Então, esse amor agora histórico, concreto, está revelado na pessoa de Jesus. E Jesus é o Cristo. Ele é plenamente homem, completamente homem, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Seu amado e único Filho foi enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo.
Ele veio para nos salvar. A grandeza do amor de Deus se manifesta na natureza do seu dom e do seu propósito, uma vez que ele deu seu Filho para morrer por nós, pecadores indignos. A condição degradada em que nos encontrávamos está claramente implícita na vinda de um Salvador. Isto é, quem está perdido requer que alguém o salve. Então está implícito o fato de Jesus ter vindo ao mundo. Significa que o homem estava perdido. Estava sem vida, sem Deus. Se a vinda de um Salvador foi necessário, é porque precisávamos de salvação. Estávamos sob a ira e o juízo de Deus, mortos em delitos e pecados. Esse é o estado de cada um que veio, que vem, que virá neste planeta Terra. Sem Deus, ninguém nasce com a vida de Deus, sem nenhuma partícula divina, mortos. Eu gosto dessa ilustração desse pregador, que ele diz que a Terra é um caixão cheio de mortos, e o céu, esse céu que a gente vê aqui, que é a tampa do caixão. Então Jesus Cristo desce, abre a tampa do caixão e caminha por essa terra e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele, então, a missão dele é ressuscitar os mortos espiritualmente. Esse é um caixão enorme. Então você imagina essa figura de pessoas mortas nesse caixão imenso e Jesus dando vida por onde ele passa. Estávamos sob a ira de Deus, mortos, heridos e pecados. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho para nos resgatar. Não porque éramos, uma coisa tem que ficar bem clara no nosso coração, não porque éramos dignos do seu amor, mas sim porque Ele é amor. Só isso. Tudo isso. Ele é amor. Essa é a definição básica, clássica, a revelação que Deus é amor. Assim, a grandeza do seu amor pode ser vista na magnificência do sacrifício de si mesmo por aqueles que são totalmente indignos do seu amor. Não se poderia imaginar a clara manifestação do amor de Deus. Então, até aqui vocês estão vendo que a concretização, a descida de Deus em Cristo para este mundo. O amor, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu. Amar é se dar, sem esperar nenhuma reciprocidade. Desse amor concretizado, revelado há 2000 anos atrás naquela cruz, nós nos tornamos alvos deste amor. O dom do Filho de Deus não somente nos garante o amor de Deus por nós, mas nos atrai com uma força à semelhança de um animal que é levado a uma posição da qual ele não pode se mover. É você pressionar alguma coisa ali, ele não tem para onde ir. É colocar o animal numa cerca, em algum lugar que ele não tem como sair dali. É isso que significa o amor constrangedor de Deus por nós. Essa palavra, o amor nos constrange, ou o amor constrangedor de Deus, eu fui entender. Tem uma cidade aqui perto de Londrina, a 196 quilômetros, e normalmente eu ia a cada 15 dias lá, e eu ficava lá, eles reuniam cada casal, numa casa diferente, e eu chegava às 7h30, fazia estudo bíblico, 9h30, tinha um lanchezinho e eu voltava. Normalmente, eu não tinha aquele convite, ó, fica aqui e vai amanhã. Mas teve um casal que eu encostei o carro e quando aí eu entrei na casa dele, conversando, ele falou: presta a chave do teu carro. Aí eu imaginei que ele iria fazer alguma compra, sair, dei a chave do carro para ele. E fiz o estudo. Na hora de sair de embora, eu falei, ele pegou a chave
E eu então fui tirar meu carro estava dentro da garagem dele, com o carro dele na minha frente. Ele falou, agora você quiser ir, pode ir. E o nome dele era Ademir. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Não, porque eu quero que você fique na minha casa. Eu quero que você durma aqui, a cama já está pronta, mas eu tenho um compromisso amanhã às 8 horas. Ele falou assim, você acorda às 6 horas da manhã, agora nós vamos acordar e você vai, 2 horas você está em Londrina. Eu acordo às 6, minha esposa acorda às 6, vocês trabalham no Banco do Brasil, e você então levanta, toma um café e vai tranquilo. A estrada é perigosa, essa é uma região perigosa, tem formação de chuvas, aquela região realmente muito perigosa. Eu fiquei olhando, aí ligou a televisão, estava passando um jogo, não me esqueço, era Palmeiras, pelo Palmeiras, outro time. E fiquei. É um amor que nos constrange. Como, o que fazer? É se render, fala assim. Você quer ir, Humberto? Pode ir. Tenta tirar seu carro. Eu fiquei de uma forma constrangida, então é um amor constrangedor. Então, todos que se acham sobre a força do amor e que experimentaram o imensurável e merecido amor de Deus demonstrado na cruz, por certo, foram constrangidos a se entregarem a esse amor. É um amor que nos constrange. Então, conversando com esse amigo, ele estava muito entusiasmado, dizendo assim, Deus me ama, isso me basta. Aí eu falei assim, vamos conversar sobre isso. E aí nós chegamos nesse ponto. E para onde esse amor nos levará? Foi quando eu disse lá em cima, porém, precisamos saber que esse amor nos levará para algum lugar. Porque o amor que está eternamente em Deus e se manifestou historicamente em Cristo, tem como propósito nos constranger e nos levar à morte. É essa a finalidade do amor de Deus. É nos constranger de uma tal forma, de nos conquistar, de nos atrair de uma força imensurável, mas para a morte. Então é um amor que julga. Vamos ler o texto? O amor de Cristo nos constrange. Então, queridos, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando. Então, o amor que não julga, ele é falho. Se você falar que Deus ama profundamente a você, sim ao outro, ama, ele te ama profundamente, incondicionalmente. Mas esse amor, ele tem um lugar. É a cruz. Porque o amor de Cristo nos constrange. Então, você vai então entender que se alguém estiver falando do amor de Deus e não falar dessa morte, aí você tem que questionar tudo aquilo ali. O amor que, julgando, presta atenção nessa palavra, nos constrange, julgando-nos, assim. Aonde ele nos julga? Na morte. Então, ele me ama, ele ama você, ele nos constrange, mas nos julga. Porque Deus ama você, ama. É como um médico que ama um paciente, mas odeia a doença que está ali dentro. O câncer, vamos dizer, uma pessoa que está com um tumor maligno. O médico ama o paciente, ama, mas ele, usando essa palavra, odeia a doença, ele aborrece, ele fica chateado por estar. Mas a intenção dele é fazer o quê? É tirar, erradicar o tumor maligno, mas não matar o paciente. É tirar a doença que está no paciente. Então Deus nos amou profundamente, mas ele odeia, ele abomina a natureza pecaminosa que herdamos do ventre dos nossos pais. O amor por si só não nos salva. Aí é que eu vi. Aí ele tinha convicção do amor, mas não tinha convicção da morte. Então fica uma coisa muito leviana. Deus me ama, isso me basta.
Foi isso que eu disse para ele. Quer dizer, para você, eu montei esse boletim baseado nesse diálogo. Deus te ama. Como se eu estivesse conversando com ele aqui agora. Deus te ama muito, mas ele quer matar você. E a pessoa não sabia. Pois esse amor nos liga ao julgamento. O Salvador, pela sua morte sobre a cruz, e seu amor que nos constrange, nos atrai para dentro dessa morte. O amor manifestado na morte. Se falarmos do amor de Deus, se aplicarmos este princípio de amor e justiça, com certeza deixaremos as almas numa posição perigosa, num terreno perigoso. Deus te ama muito, 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 muito profundamente. Mas eu quero dizer para você que Ele quer levar você para a morte. Eu até brinquei dizendo assim, é o amor que mata. Quem ama, mata. Uma vez eu falei aqui, né? Mas cuidado, não é morte física, não é matar o outro fisicamente. Quem ama, mata. Foi no caso de Deus. Deus só viu uma solução para mim e para você, pena de morte. Você quer transformar, como é que você faz? Uma ilustração boba, mas pega um porco e evitar que o porco vá para a lama. Você tem dois métodos. Pega o porco, bota dentro de uma pocilga, cerca de cuidados, dá um banho, passa perfume, bota a fitinha vermelha no pescoço dele, você tem o cuidado com ele, dá banho sempre, tá ali bonitinho. Mas na hora que ele ia encontrar um espaço aberto, ele vai para onde? Para a lama, porque a natureza do porco continua porco, apesar da limpeza por fora. E é isso que acontece em muitas igrejas. Não estou falando da igreja de Cristo, nós temos que fazer essa divisão. A igreja de Cristo, somente os regenerados. A igreja, a instituição, como aqui, pode ter não nascidos e nascidos de novo. Então, tem muita gente das igrejas, como um sistema de organização, limpinhos, mas a natureza de porco lá dentro. Agora, para você evitar que o porco vá para a lama, é só matar o porco e transformar em linguiça. Você não vai ver nenhuma linguiça caminhando aí para a lama. Então, essa, a semelhança diz, Deus quer nos matar. Só existe uma solução para você, meu amigo. Morte. Eu estava vindo de casa e liguei, botei um MP3 e uma mensagem que dizia o seguinte: se no Velho Testamento o pecador que trazia o animal, que ele tinha que sair, passar pelo meio do arraial e entrar, logo na entrada do tabernáculo, tinha o altar. Ali, o pecador, o ofertante, golpeava a oferta, matava, ele que tinha que matar, não era o sacerdote, e entregava para o sacerdote colocava aquela oferta sobre o altar. Ali era oferta agradável, aroma agradável ao Senhor. Porque quem golpeou Jesus, como um tipo, foi você. Nós o golpeamos, nós o matamos. Em contrapartida, ele nos matou, porque nós fomos inseridos nele. E nessa abordagem, o pregador dizia assim: vamos admitir que o sacerdote, o pecador, chegasse assim: olha, meu animal um animal bonito, não tem mancha nenhuma, esse animal é tão bonito e eu não queria matar. Eu não queria matar esse animal. Conversasse com o sacerdote e fizesse uma reunião ali com o clero. Tá certo, nós não vamos matar. E botasse esse animal para dentro do tabernáculo. Vivo, o que ele vai fazer? Só fazer bagunça, sujeira. E aí ele estava se referindo a exatamente dentro das igrejas, gente que não passou, pessoas que não passaram pela morte e só faz barulho e só faz sujeira. Porque pessoas que não passaram pela morte. Então, gente, é uma exigência divina. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem outra solução para mim e para você. Se você não crê nesse fato, olha, fica difícil você encontrar, vai ser muito difícil encontrar o caminho de volta. Porque é morte. A Bíblia não cansa de dizer: insensato, que semeias não nasce primeiro não morrer. Tem que haver morte.
Deus estava em Cristo quando Cristo estava neste mundo. Deus desceu em amor para o mundo que se havia afastado dele. Veio para que o mundo fosse julgado nele. Sua vinda está intimamente ligada a um fato revelador de uma verdade cuja importância não é possível mensurar. A saber, segundo Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu, ele fez pecado por nós. Então, a Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? Não está escrito lá em Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Quem pecou? Nós. Se alguém disser que não tem pecado, a Bíblia diz que esse não passa de um mentiroso. Então, o pecado, não estou falando de pecados. Pecado é o princípio, é a natureza que está operando pecados. É uma planta que produz frutos. Nós estamos falando aqui do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus naquela cruz, ele recebeu você lá, com o seu pecado. Então nós matamos o Senhor Jesus Cristo. Nós não matamos. Porque o salário do pecado é a morte. E lá nós morremos. Por quê? Porque ele morreu. E a morte dele é minha e sua. Você não precisa ficar por aí, meu Deus, será que um dia eu vou morrer? Como é que eu faço para morrer? Não, você já morreu, porque ele incluiu você. Não tem solução para mim, para você, fora da morte com Cristo. Se você quer ajudar uma pessoa, eu estou citando aqui Oswald Chambers, ele disse, se você ajudar uma pessoa fora de Cristo, você é um traidor. Você é um traidor. Então, gente querida, tome cuidado. Não há como negar este fato, que o amor de Deus está intimamente ligado à morte. Está aqui o verdadeiro meio de nos reconciliar inteira e plenamente com Deus, segundo a sua perfeição plenamente revelada. Com efeito, Deus nos amou no estado em que estávamos, dando o seu Filho em que não havia nenhum movimento ou princípio de pecado. Isso baseado nesse texto que nós lemos. Não havia nenhum princípio de pecado. Ele recebeu o pecado no seu corpo, naquela cruz. Bem, aqui é um assunto, o amor e justiça. Atrelamos ao amor e justiça, e o assunto é amor eterno e graça, a graça também está atrelada à verdade. Vamos lá. Este mesmo princípio se aplica também à graça e à verdade. Jamais podemos dissociar ou separar a graça da verdade. Vocês observam que a graça é verdade, letra maiúscula. A graça sem a verdade é uma graça insípida. Não tem nenhum sabor. E a verdade sem a graça é uma verdade sem vida. É letra morta. Correto? Para ilustrar isso aqui, eu fui atender um casal. Em que o filho, a filha, chegou entusiasmada, porque ela nasceu de novo, ela conheceu a verdade, e ela estava encantada com essa verdade. Foi realmente experiência, que ela tem essa experiência até hoje, mas ela chegou lá na casa dos pais e disse assim, vocês estão indo para o inferno. Vocês estão indo para o inferno. Ela traduziu o texto lá, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ela disse, vocês vão para o inferno, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E só falava isso. Os pais entraram numa crise. Senhor, eu tinha uns 60, tem ainda 60, 65 anos, né? Idade, como é que fala? Idade, como é que você está falando aí? Idade, melhor idade, na melhor idade. E em crise. Aí a própria filha falou assim, Humberto, eu fiz estraguei aí você pode ir lá? Eu fui lá conversar com os dois. Não desfiz do que ela tinha dito. Mas aí eu trabalhei com eles de outra maneira, mostrando o amor,
a graça e a verdade, falando que, de fato, todos nós, não só eles, todos nós nascemos com a natureza. Eles entenderam, não sei se abraçaram, nunca mais voltei lá, mas se deram por satisfeito naquilo que a gente tinha dito. Então, falar a verdade nua e crua, essa história, eu falo a verdade. Não, tem que falar com a verdade, sim. Mas tem que revestir essa verdade. Vamos ilustrar aqui. Um pregador usou uma ilustração, que nós vamos ver depois, para explicar sobre isso. A verdade, sim, a graça, é um pavio aceso de lamparina sem óleo, só produz fumaça. Aquela pessoa que sai, eu só falo a verdade, só falo a verdade, é verdade. É verdade, você tem que falar a verdade, mas vamos botar essa verdade, engraxar com a graça, dar uma engraxada, aquela engrenagem que só faz barulho, lubrificar essa verdade. Porque Jesus denunciou uma classe, dizendo: vocês examinam as Escrituras, vocês estão estudando a Bíblia para encontrar nelas a vida eterna. Mas elas que testificam de mim. Então uma pessoa pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e ir para o inferno. Isso sim, porque se não conhecer a graça de Deus Salvador em Cristo Jesus. Os fariseus conheciam bem a verdade. Eles examinavam as Escrituras, buscavam o que nelas? A vida eterna. Só que a vida eterna está em Cristo, aquele que se manifestou em graça. A graça nos fez aceitos incondicionalmente no amado. Vamos ler primeiro Efésios 1:6. Para louvor e glória de sua graça, pelo qual... Gente, a minha oração em nome de Jesus é que você abrace, com certeza, se o Espírito Santo revelar, que Deus Pai, Ele mesmo, Ele nos fez agradáveis. Aonde? Em Cristo. Então você não precisa ficar aí dando murro em ponta de faca para tentar agradar a Deus. Vocês pensam, pelo fato de eu estar aqui na frente, eu estou ganhando mais pontinhos diante de Deus e me tornando mais agradável a Deus pelo fato de estar aqui na frente? De jeito nenhum. Se eu estivesse lá num lugar isolado, sem contato nenhum mais com a vida de Cristo, também não mudaria nada. Porque a nossa aceitação, nós nos tornamos agradáveis a Deus pelo fato de estarmos em Cristo e não em outro lugar. O amor eterno não rejeita o pior dos pecadores. Isso, a graça o coloca diante de Deus, como nunca se tivesse cometido qualquer pecado. O amor eterno não rejeita. Deus vai até as últimas consequências para buscar você. Ele é um cão de caça, uma expressão que um escritor de um livro usou. Ele vai atrás. Ele vai farejando buscar você. E até uma pessoa chegou para mim: Humberto, eu estou buscando Deus. Eu falei: para, não busque. Entenda que Deus te buscou. Agora eu te aconselho você fugir de Deus. Correr o quanto mais possível. Fuja dele. Porque essa pretensão de que eu me salvei, ou eu me regenerei, eu busquei Deus. Ninguém busca Deus. Não há ninguém. Ele nos buscou agora. Pelo fato de ele viver em mim, em você, nós o buscamos pela vida dele em nós. Ele que nos leva. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A graça surge então com o poder de dar vida e levar o homem a ter comunhão com Deus, comunhão com o amado. Graça que nos dá fé para crer no impossível. Efésios 2:8, vamos ler? Porque pela graça... Isso não... Ninguém tem fé. Não existe aquela história, uns fé de mais, outros fé de menos. Não existe. Todos nascemos incrédulos. Por natureza, Jesus disse isso lá, não precisamos ler mais em Lucas 9:41. Ó geração incrédula, nós fomos gerados na incredulidade. Não existe ateu, pode existir à toa. Todos nós nascemos sem a natureza, com a natureza incrédula. Ninguém nasce com potencial para crer.
Agora, crenças nós podemos desenvolver, até ter a crença em Deus. Você crê em Deus? Eu creio. Você crê que Deus te ama? Eu creio. Isso é crença. Porque se esse amor não for revelado em Cristo, é crença. Amor que vai até as últimas consequências. Graça que lança fora todo o peso do pecado e da culpa. Verdade que revela o que Deus é e o que somos. Aqui vemos os 3 fundamentos da nossa salvação. Amor, graça e a verdade. A palavra de Deus não nos autoriza separar o amor da justiça. Aqui nós estamos fechando esse assunto. Não autoriza. Por favor, em nome de Jesus, entenda que Deus não está autorizando você falar do amor sem atrelar o julgamento dele, porque Deus ama, mas ele julga naquela cruz. E também, a palavra de Deus não nos autoriza a separar o amor da justiça e nem a graça da verdade. Ah, Deus é gracioso. Ah, lógico que ele é gracioso. Ele me salvou pela graça. Sim, mas aonde? Revelando a verdade. E o que a verdade faz? A verdade diz, o que Deus é, ele é santo e você e nós, imundos. Aí vem a graça e diz, vem aqui que eu te aceito. É isso. A verdade é para revelar quem Deus é. E o que nós somos. E o que nós somos? Miseráveis, imundos, podres por dentro. Agora, salvos pela graça em Cristo Jesus. Aí, essa ilustração desse pregador, se ela nos ajudar, tudo bem. Mas os recursos da linguagem humana sempre serão insuficientes para representar realidades espirituais. Jesus usou muitas parábolas. A água, o vento, árvores, a lua, o sol, são figuras. O sol representa a justiça, tipifica Cristo, a lua tipifica a igreja, as estrelas, elas tipificam cada membro desta igreja, cada pessoa regenerada. Então, a própria natureza traz lições, aquilo que está no campo objetivo para explicar aquilo que está no subjetivo. Ainda que ciente dessa impossibilidade, apresenta a seguinte ilustração. Conta-se que a verdade sempre visitava uma pequena aldeia. Veja que a palavra verdade aqui está em maiúsculo, significando uma pessoa cheia de verdade. Com o passar dos anos, passados dias, muitos aldeões estavam manifestando sintomas de depressão. E muitos se escondiam da verdade. Conhece aquela pessoa que fala a verdade nua e crua? E que você, quando vê a distância, você foge dela? Tem isso também. Sabe aquela pessoa chata que se você fala vai chover, vem com um texto bíblico e você conhece aquele que tem na ponta da língua todos os textos bíblicos para falar que o espírito que você deve ter um texto bíblico? Eu conheço gente assim. Eu, particularmente, eu fujo deles. Eu dou uma volta. Porque você não pode dar um sorriso que tem um texto bíblico. Bíblia, professor de Bíblia. Isso vocês vão encontrar muito. Então, uns se escondem. No caso, eu me escondo destes. Tem aqueles que não tem como esconder e ficam deprimidos. Porque a verdade nua e crua, ela cansa, ela adoece, ela é adoecedora. Você fala só a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Sabe, aquilo cansa. Certo dia, triste, aí a verdade. Ficou triste porque ela, pensativa, sem saber o que fazer, a verdade sentou-se numa pedra na entrada da aldeia. Ela percebe na hora que não funciona. E que ela estava criando problema lá na aldeia. Foi essa explicação que o pregador começou a dar. Ela sentou lá porque ela viu que não estava ajudando as pessoas. Então chega um momento que você também pode descobrir que não está ajudando. Às vezes no relacionamento, você com o seu filho, que você só fala a verdade. Ah, mas eu tenho que falar a verdade. Sim, mas
Tem uma verdade aí que está atrelada à graça. Seja gracioso também. Porque tem pais que é só no massacre da verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ninguém sabia explicar o porquê da tristeza da verdade. Ela não deveria estar triste, né? Por ser a verdade. Entre mentes, para a surpresa dos aldeões, um viajante vindo de muito longe, chamado Graça, pessoa, chegou naquela aldeia. O amor, aí entra o amor e a ação, Deus amou, toma conhecimento deste fato, e logo se apressou em informar a Graça. O amor informou a Graça, dizendo, olha, a verdade está triste. Vamos dar um jeito, vamos fazer uma visita para ela. Informar a Graça sobre o que se passava com a verdade. As duas conversaram longamente e agora juntas, a Graça e a verdade foram visitar os aldeões. A verdade continuou sendo a verdade, mas agora revestida da graça. Ela não mudou. Você precisa morrer. Por que eu preciso morrer? Porque se com essa natureza você não vai entrar. Agora, Jesus Cristo é gracioso. Ele recebe você com essa natureza imunda, perdida, e naquela cruz mata você e te dá uma novinha depois da ressurreição. E a vida velha foi para a cruz. Qual a sua história que você tem para contar agora? Cristo em você. E o seu passado foi para a cruz. Você não tem mais nada, nenhum vínculo com o passado. Acabou. Na cruz Deus pôs fim à nossa vida velha. E na ressurreição. O que Deus está fazendo na vida daquele que morreu com Cristo? Está escrevendo a biografia de Cristo no seu interior. Para que você e eu nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. Qual é o propósito de Deus em nos salvar? Nos fazer semelhantes a Jesus. E qual é o princípio que Deus usa? O princípio da cruz, levando sempre a morrer por toda parte para que a vida dele se manifeste. Não tem outro recurso, nenhum outro recurso fora de Cristo. Não há como caminhar na vida cristã fora de Cristo, ou usando qualquer expediente. Nós vamos falar isso depois. O resultado foi que aqueles que estavam deprimidos voltaram a sorrir, porque agora tem graça, né? Ô meu, o que aconteceu com você? Rapaz, é verdade o que eu ouvi, mas agora eu descobri um Jesus que me salvou, tirou dessa minha posição. A sorrir os que fugiam se aproximaram para ouvir a graça e a verdade. Vamos ler aí João 1,7? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu só explicar para vocês. No original grego, é que não tem como mudar, porque aqui está falando de duas coisas, graça e a verdade vieram. Mas no original grego, a graça e a verdade em Cristo Jesus. Não, são duas coisas. Na pessoa de Cristo, que Cristo é um só, através dele vem a graça e a verdade. Observe na Bíblia, isso no Velho Testamento, se vocês quiserem o texto, vocês vão lá, clica lá, que sempre a graça vem antes da verdade. A graça e a verdade. A graça e a verdade. Os dois grandes fatos. Em primeiro plano, a graça, sublime graça. E o próprio amor que se revela em favor de uma raça pecaminosa. E a verdade que é, não apenas anunciada, mas vinda em Jesus Cristo. A verdadeira relação de todas as coisas com Deus nos foi revelada. Tudo tomou o seu verdadeiro lugar e o seu verdadeiro caráter. E o centro de todas essas relações é Deus. O que Deus é e que o homem perfeito, e o que é o homem perfeito, Cristo, o que é o homem pecador, o que é o mundo e a sua relação com o mundo, tudo nos foi dado e revelado na pessoa de Cristo. A verdade faz isso. A verdade revela a Deus no seu caráter, na sua essência como amor, na sua revelação como Deus é luz. Ele revela que nós nascemos perdidos, imundos, depravados por natureza, e a graça vem e diz, essa graça, esse amor que nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. A presença de Cristo nos revela tudo. Nele temos a graça e a verdade.
A pessoa de Jesus, o Verbo feito carne, vivendo entre nós, estava pleno de graça e de verdade. Dessa plenitude todos nós recebemos. Graça sobre graça. Por que graça sobre graça? Por que graça sobre graça? Está lá, em João 1,16. Porque graça no início e graça na caminhada. Por isso que é duas vezes. É graça na salvação e graça no caminhar com a pessoa de Jesus Cristo. Ah, eu fui salvo pela graça. Pela graça sois salvos. Aliás, ninguém é salvo pela fé. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé que não vem de vós. É a graça que nos dá fé para crermos na nossa morte com Cristo. Agora, isso é o início. Agora tem gente que diz, bem, eu fui salvo pela graça. Agora eu vou me santificar. Eu vou tentar agradar a Deus. Aí entra no caminho errado. Aí vai para o caminho na contramão da verdade de Deus. Por isso que é graça sobre graça. É graça nos salvando e é graça nos conduzindo. Por favor, não queira agora assumir como Paulo escrevendo aos Gálatas, ó insensatos Gálatas, por quem vos fascinou? Vocês começaram pela fé e agora estão nas obras? Ah, eu preciso me santificar. Eu preciso crescer. Eu preciso... Não. Graça, Cristo em nós, no início, na caminhada. Graça na justificação, graça na santificação, graça na glorificação, é graça em tudo. É só descansar e deixar Deus. Você sabe que o maior projeto de Deus é nos levar ao descanso em Cristo. O favor de Deus em abundância de bênçãos divinas, fruto do seu amor. A verdade brilha, todas as coisas são perfeitamente manifestadas e a graça nos é concedida plenamente. Por isso, portanto, não precisamos de nenhum outro recurso ou método para nos conduzir à vida e à piedade conforme revelado nas Escrituras. Você e eu, nós não precisamos de nenhum outro recurso fora da suficiência de Cristo para seguirmos nessa caminhada. Tudo que entrar aí é corpo estranho. Vamos ler 2 Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Me falaram que é 1 hora só, né? Já estou encerrando. Falaram que só tem 1 hora de gravação. Por favor. Visto como seu divino poder nos tem sido doado todas as... Nada ficou de fora. Todas as coisas nos têm sido doadas. Para a vida de fé. Piedade é a vida de fé. Para vivermos uma vida aqui de piedade, de fé aqui na terra. Pela autoridade da palavra de Deus, temos tudo o que precisamos na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor e não preciso de mais nada. Aqui mais nada por minha conta. Diante dessa verdade fica evidente o antagonismo existente entre a revelação de Deus e os métodos humanistas para se lidar com as dificuldades relacionais. Então, nada disso serve. Nada disso vai resolver a situação emocional ou da alma da pessoa. Só Cristo. Tudo foi dado em Cristo. Você está com dificuldade? Em que área? Qual é a área que você está? Coloque isso diante de Deus. Vá para Jesus Cristo. É Ele. Está com problema financeiro? Vá a Jesus. Qual é a sua dificuldade? Vá a Ele. Procure Jesus, a pessoa dele. Não procure ninguém. Quando fala ninguém aqui, é você buscar em alguma coisa um recurso extra. Não. No relacionamento, você pode buscar uma pessoa para dizer assim, vamos estar orando aqui comigo com essa situação. O anticristo sabe muito bem como roubar a suficiência de Cristo na vida do Filho de Deus. Um exemplo que esclarece bem este ponto pode ser visto em Neemias. Deus o envia para reconstruir e fortificar Jerusalém. Sob o pretexto de auxiliar Neemias, os inimigos de Israel tentaram subverter aquela restauração.
Interessante observar a sutileza do inimigo das nossas almas. O sacerdote constrói e oferece a Tobias. O sacerdote, viu? É o líder. É o líder. É o pastor. Constrói e oferece a Tobias, um dos inimigos de Israel, uma câmara ou aposento dentro do templo. Isso aqui é significativo. Similarmente, não nos causa admiração, vemos hoje em dia, dentro das igrejas, a utilização de métodos estranhos para edificar os filhos de Deus. Interessante, é uma coisa que precisa ser estudado com carinho. Deus envia Neemias, chega lá o sacerdote, coloca dentro do templo, faz um aposento. É um elemento a mais. Então, não aceite nenhum elemento a mais fora de Cristo para resolver todas as suas questões. Só nele. A Bíblia diz que com todo o divino poder nos tem sido dado todas as coisas que nos conduzem. Então, Cristo é suficiente na sua vida, na minha vida. Ele nos basta. Ele nos basta. Ele é o nosso tudo. Porque morremos. Relaxa, povo. A verdade em Cristo, tão somente a verdade em Cristo, é suficiente para mostrar o que o homem é e o que Deus é. E como Deus é inseparável da graça, Ele, sem nada exigir, dá ao homem tudo aquilo que ele precisa. Se tu conheceras o dom de Deus, conhecer essa graça, você pode dizer com o homem samaritano. Vamos ler João 4, 10 a 14? Se conheceras o dom de Deus, que é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ô meu povo, como diz um apresentador de televisão, meu povo e minha pova. Tudo está em Cristo. Se conheceras o dom de Deus, o que você está precisando? Qual é o que está aí no seu íntimo te perturbando? Vá a Jesus Cristo, é Ele. Vá a Cristo. Ele vai nos dar água. Essa água que jorra, que salta para a vida eterna. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É Cristo somente, Cristo e mais nada. Ou nós cremos nisto, vamos pegar a Bíblia, rasgar e jogar fora e seguir nosso curso. A maior necessidade de uma pessoa é conhecer Jesus. Nicodemo sabia muito. Mas Jesus não queria que Nicodemo soubesse mais alguma coisa. Somente aquilo que era necessário nascer de novo. Nicodemo não precisava saber mais nada. Há muita gente que sabe muita coisa. Mas a única coisa necessária não sabe. Que precisa morrer. Então, se você que está sentado aqui não tem convicção da sua morte com Cristo, peça a Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Pede a Deus. Eu não te largarei enquanto não me abençoares com essa morte. Bendita a morte. Aí você vai ver o descanso da sua alma. E a partir da morte, Cristo vai estar manifestando na sua vida diariamente. O único ponto que você deve ficar depois de morto é morto, levando sempre o morrer de Jesus Cristo. Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.